Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial. O que levou o mundo a se desentender tanto logo no início do século XX? Foram tensões herdadas do século XIX, como a Revolução Industrial, que gerou uma forte concorrência comercial, dividindo a Europa. Paralelo a isso, os países começaram uma rápida corrida armamentista, dando a dica que isso culminaria com uma grande batalha logo. Era a chamada paz armada. Sem falar que conflitos pré-existentes, como a Guerra Prussiana, que gerou um forte revanchismo francês, atrapalhavam as relações deste país com a Alemanha. Já o clima intelectual e artístico era o da Belle Époque, vivido desde 1871 até a explosão da guerra, uma fase marcada por inúmeros avanços da tecnologia, ciência e cultura. Tal clima, de certa forma, acabou estimulando o nacionalismo belicista. Disputas territoriais começavam em países menores. A Rússia tinha forte interesse na região balcânica e a Alemanha começava a se interessar por áreas coloniais maiores. O forte nacionalismo, somado às disputas imperialistas, levou os países europeus à formação das alianças secretas. Bem no início do século XX, houve a formação das alianças militares. Eram elas a Tríplice Entente, entre França, Reino Unido e Império Russo, e do outro lado vinha a Tríplice Aliança, com a Alemanha, Império Austro-Húngaro e o Reino da Itália. A Tríplice Entente buscava manter a sua hegemonia. A Tríplice Aliança buscava conquistar maiores objetivos, mas o conflito deu início mesmo em 1914, com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, o herdeiro do trono austro-húngaro, por um nacionalista sérvio em Sarajevo, capital da Bósnia. Por estar desconfiado dos austro-húngaros, a Sérvia se recusou a cooperar nas investigações. Devido à má vontade, principalmente pelo descontentamento com o nacionalismo sérvio, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia. A Tríplice Entente sai em defesa dos sérvios, enquanto a aliança apoiou a declaração austro-húngaro. No primeiro momento, os exércitos ficaram apenas se movimentando. Era a guerra de movimento. Cada lado fazia suas mobilizações no sentido de suas fronteiras. Mais adiante, os soldados passaram a cavar quilômetros de trincheiras, formando uma espécie de labirinto, onde as tropas travavam batalhas sanguinárias e avançavam metros apenas em direção do adversário. Era uma guerra estática, que além do cansaço físico das mortes, gerava um grande desgaste psicológico naqueles que continuavam nas batalhas. As batalhas contavam com o apoio das tecnologias e das invenções humanas trazidas pela Belle Époque, com tanques e aviões e a extração de petróleo. A Tríplice Entente se saiu melhor desde o início da Primeira Guerra, mesmo com a saída da Rússia, em 1917, que se retirou dos campos de batalhas devido à Revolução Socialista. Em 1918, a vitória da Tríplice Entente se consolidou, contando com a participação dos Estados Unidos, que entraram com grande reforço militar. Em 1919, na Conferência de Paris, foram estabelecidos tratados de paz, destaque para o Tratado de Versalhes, que culpava a Alemanha e seus aliados como únicos responsáveis por toda a destruição da guerra. O cenário pós-guerra era uma Alemanha humilhada e os Estados Unidos extremamente fortalecidos. Como entraram no final, os americanos não tiveram seus territórios afetados e puderam se fixar como uma potência soberana. A Alemanha
além de ser obrigada a indenizar a Tríplice Entente, sofreu severas restrições via Tratado de Versalhes, algo que gerou grandes transformações políticas e econômicas no país. Nasceu também o Tratado da Liga das Nações, para criar uma espécie de congresso com os representantes oficiais das nações que lutaram na Primeira Guerra. Infelizmente, sabemos que esse acordo de paz não deu certo e 20 anos depois aconteceu a Segunda Guerra.